Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e bem-vindos ao podcast Movimente. Nessa temporada a gente está conversando sobre documentários e o documentário de hoje é o documentário da Marsha P. Johnson, que está disponível na Netflix. Para apresentar comigo esse episódio, nós temos o Augusto, que já está aqui há muito tempo. E aí, gente, tudo bom? Batendo carteirinha aqui mais uma vez. Como a Ana Beatriz me apresentou, meu nome é Augusto, eu também faço psicologia aqui e estou aqui para discutir mais um documentário e vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para conversar com a gente tem o Felipe, aluno de publicidade aqui na FACEF. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui pela primeira vez para debater sobre uma coisa muito importante, né? Sobre vidas e direitos trans. E a nossa convidada de hoje é a Marina, que também é aluna de publicidade aqui na FACEF. Oi, gente. Eu tô no segundo ano e tô animada também, primeira vez. É isso. A primeira vez parece que dá um nervoso, mas é só a gente esquecer que tá gravando, relaxada, tudo Não certo. é só a primeira vez. Não é só a primeira vez, bom ponto. Bem-vindos, então. E para contextualizar um pouco o documentário para vocês, o documentário então vai tratar sobre a vida da Marsha P. Johnson, mas numa perspectiva da Victoria Cruz, que ela vai fazer uma investigação. Então é um documentário investigativo. Eu achei isso muito legal, porque acho que é um documentário que ele te prende a atenção e ele vai construindo uma história junto com a Victoria Cruz. E é muito interessante porque fala sobre a Marsha P. Johnson, especialmente, mas trazem outros personagens da vida da Marsha P. Johnson e da vida da Victoria Cruz, que vai deixando o documentário muito mais intimista e emocionante também. Eu particularmente gostei bastante. Então, vai falar sobre alguns amigos importantes, algumas amigas importantes na vida da Marsha P. Johnson que a auxiliaram e a conheceram. E por que é um documentário investigativo? Acho que é interessante explicar. Porque não se tem, assim, um desfecho, uma palavra final de como que ocorreu a morte da Marsha P. Johnson. Alguns acreditam que ela foi assassinada e que aquilo foi acobertado pela polícia dos Estados Unidos. Inclusive, até hoje em dia, se a gente pesquisar no Google, aparece que ela se suicidou, né? Mas, enfim, é justamente o debate que o documentário apresenta. Que a polícia, na época, os investigadores declararam que a Marsha, ela se suicidou, assim como várias outras mulheres trans da época também tinham se suicidado. Para quem está escutando no podcast, eu estou fazendo um entre aspas aqui para a câmera, tá? E o porquê disso? Aí vai ter todo o contexto, né? E os elementos que o documentário vai trazendo aos poucos. Eu acho que ele é muito imersivo nesse sentido, porque ele não traz, assim, o caso da Marsha muito escancarado no primeiro momento. Ele vai acrescentando elementos. E aí você vai se mobilizando. Eu fui me sentindo muito mobilizado, assim, e mergulhado também. Tipo assim, meu Deus, não é possível que não vão achar alguma outra coisa, algum outro indício. É óbvio que ela não se matou, pelo amor de Deus, acha uma resposta, né? Acho que vai dando essa indignação, assim. Eu tava assistindo no... Pelo amor de Deus, Facef, não me demite. Eu tava assistindo na clínica que eu trabalho lá. E aí, tinha hora que a gente chegava lá, eu tinha que pausar o documentário, não podia continuar assistindo. E eu ia conversar com a pessoa, pensando no que tinha acontecido com ela. Então, enfim, eu gostei muito do formato do documentário, de como que foi apresentada a proposta e como que mobilizou isso tudo. E vocês, primeira vez que assistiram, já tinham ouvido falar sobre a Marsha? Sobre a Marsha, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha tantas informações sobre. Eu sabia que ela era um ícone, né, da comunidade, mas eu nunca tinha visto mesmo a história de quem ela foi, de como ela foi importante mesmo para o movimento, principalmente em Stonewall, que foi muito grande, né? Que foi quando as pessoas finalmente lutaram de volta. Que foi muito importante, um momento de virada de chave, assim mesmo. E era uma época muito, muito complicada, porque a violência estava crescendo cada vez mais, e os policiais não estavam nem aí com o que acontecia.
de por que tantas pessoas trans, porque tantos homens gays e mulheres lésbicas só desapareciam e eles só encontravam, e a causa da morte era sempre suicídio, que eles não davam a devida atenção para isso. Então, ver isso meio que me fez sentir privilegiado por eu não ter tido que lutar tanto para ter acesso a coisas básicas, que é eu poder ir para lugares de entretenimento e não sentir medo, ou não ter que ir para um lugar que só existe pessoas do mesmo grupo social, entre muitas aspas, que o meu, porque foi muito complicado e me fez sentir muito... Ai, eu não tô conseguindo achar a palavra. Muita gratidão por todo mundo que lutou mesmo, porque as pessoas tiveram que lutar, tiveram que ir pra rua, fazer passeatas, questionar, sofreram muito. Então foi, assim, se eu tivesse que resumir em 2 palavras, indignação e gratidão ao mesmo tempo. E você, Maria? Foi a minha primeira vez assistindo, mas eu já tinha, ouvido falar. Eu já sabia quem ela era. E, assim, eu acho que o documentário pra mim foi meio pesado, assim. Pessoalmente, eu acho que foi tocante, assim, porque, querendo ou não, eu tô na pele, eu vivencio o que ela vivenciou, claro, de outra forma, né, porque na época era totalmente diferente, mas assim, de saber que as coisas mudaram muito pra muita gente, mas para as pessoas trans não mudaram tanto, assim, e ainda continua, a mesma coisa. Então, sei lá, é pesado assistir e também saber que não teve uma solução, ficou por isso mesmo, e eu acho que também não vai ter, a não ser, muito pra frente, mas eu duvido que deem bola, pra alguma coisa que já aconteceu lá atrás. Mas, e principalmente para pessoas trans, porque a gente sabe que a polícia não dá bola, que, enfim, a sociedade em si não dá bola pra isso. Mas também indignação e gratidão também por estar vivendo uma época, mas eu sinto uma gratidão, menos, entendeu? Porque eu sei que não é tanto, assim, querendo ou não, é diferente um pouco, mas, enfim, acho que é isso. Eu acho que entra muito no que a Victoria Cruz fala, né? Que justiça para uma é justiça para todas. E eu vejo que tem uma certa incompreensão da questão investigativa ali, né? De, nossa, mas por que trazer um crime que aconteceu em, sei lá, 1900 e bolinha? Por que tem que falar disso agora? Mas admitir é um passo, né? Eu acho que entender isso é um passo. E é engraçado porque o documentário vai trazendo a Marcha e aí depois fala um pouco da história da Victoria Cruz. E aí você entende que para ela também é importante. Para ela também é um passo para ela. Resolver, solucionar, né? Trazer a resposta é um passo pessoal para ela. E é muito interessante porque eu também já assisti um outro documentário investigativo, também de uma história dos Estados Unidos. E é muito engraçado porque sempre tem essa cena, né? Que ligam pros policiais, ligam pros investigadores e eles desligam a mesma cena. Não é uma coincidência, né? Existe um motivo de por que aquilo acontece e de por que ninguém quer se posicionar. Então é muito triste, né? Acho que eu fico pensando muito na questão, que querendo ou não, a marcha ela era um símbolo, ela é um símbolo, né? E é o que você disse, o que a Victoria traz também. Solucionar o caso não é pelo fato de solucionar o caso, é de mostrar uma mobilização em prol do que a marcha representa e representou. Então, de toda a violência que ela foi vítima e o descaso da instituição. Então, acho que o documentário traz uma crítica muito severa para especificamente os policiais, né? Então, a serviço de quem? A segurança a serviço de quem, para quem e por quem? Porque não foi assegurada a segurança dela.
não foi assegurada a segurança delas, nem daquela comunidade específica naquele contexto. E a questão é assegurado hoje em dia? E como que é feito, né? É. E acho que uma outra personagem muito importante, e eu acho que às vezes até uma personagem que ela trouxe uma perspectiva muito brasileira. Pelo menos o que a gente estuda e vê hoje no Brasil é o que ela viveu, que é a Silvia Rivera. Eu acho que ela teve todo depois que a Marcia morre, que elas eram ali muito amigas, ela tem um momento ali, uma depressão, acho que um decaimento ali da vida dela, e ela passa a morar na rua, e ela tá revoltada. Você vê nela que existe uma revolta. E eu acho que ela traz um cenário que é muito presente no nosso país, que é para onde que essas pessoas normalmente vão. Porque se elas são descartadas, a sociedade não ajuda, a sociedade não dá direito, a sociedade não provém o básico, elas vão para a rua. E aí, o que vira a fonte de renda delas? A prostituição, que é um meio muito violento. Então, eu acho que ela trouxe também ela me impactou nesse ponto, sabe? Porque às vezes a gente tem muito, eu vejo que se vende muito essa ilusão de que os Estados Unidos é o país ideal, sabe? É o país que sanou todos os problemas e que tem, assim, tudo do bom e do melhor. E eu acho que esse documentário, ele mostra que é tudo do bom e do melhor se você é um homem branco de classe média. Sim. Porque se você não é, você vai viver como se você vivesse num país, vamos dizer assim... Subdesenvolvido. Subdesenvolvido, mas vamos dizer em desenvolvimento, né? Que é como o Brasil se intitula atualmente. Mas você vai viver igual, em um país que se diz um país mais desenvolvido do mundo. Então, acho que essa crítica também é muito importante em ser feita, de que Estados Unidos que é esse que a gente, que se vende, né? Que ele desde a década de 50 se vende o American Way of Life, que não existe, né, para todo mundo. E eu acho que o documentário entra muito a fundo nisso. O que vocês acharam? Eu acho que tem uma crítica também dentro da comunidade em si. Que tem uma cena também, eu não vou me lembrar ao certo de quem foi que disse, mas foi uma mulher trans que subiu em um palco em uma dessas várias marchas, em algum comício, que ela sobe e que ela tá muito revoltada porque esse movimento da marcha e por direitos a pessoas trans não tinha sido levado tão a sério quando foi pela comunidade gay ou pela comunidade lésbica. Então, que ela critica como a própria comunidade não se apoia como um todo. Que muitas pessoas só apoiam quando é algo para elas e com elas. E quando é para alguém que sofre... Eu não vou falar igual, porque eu acho que são dores diferentes e problemas um pouco diferentes, uns piores e uns melhores, mas dores muito similares que você sabe que essas pessoas sofrem, que você sabe que essas pessoas lutam tanto quanto você, ou até mais, e quando é por elas você luta menos, ou você não quer lutar, você só quer lutar pelos seus direitos e pelo que você está interessado, e não por uma comunidade inteira. Isso me impactou muito, porque até hoje eu sinto um pouco disso, de somos uma comunidade, mas até a página 2, que não é uma comunidade muito forte, muito unida, que quer direito para todos. É algo... É algo quase que subdivisivo, que eles se dividem entre nós e eles, mas não existe nós e eles quando o preconceito é com todo mundo. Então, acho que isso foi muito pesado também, de ver que a própria comunidade não se ajuda completamente, nem hoje, nem naquela época. Marina? Eu acho que, tipo assim, até em questão dos Estados Unidos, teve toda a questão da... eu esqueci. Da marcha LGBT? Sim,
Teve, tipo, uma passeata que foi marcante ali. Isso, exatamente. E ver que, tipo, teoricamente, lá foi um lugar que foi um dos, assim, mais pioneiros. E aqui no Brasil, como é diferente. Mas nos Estados Unidos não é tão diferente, assim, de aqui no Brasil, porque, tipo, o preconceito ainda continua sendo igual. E mais com pessoas trans, na verdade, eu sinto. Sim. Porque, igual ele falou, acho que é a mesma coisa. Quando o preconceito é, tipo, geral, assim, a comunidade LGBT tende a ficar só de um lado. É só em questão de sexualidade, mas gênero é meio... Ainda se é pouco discutido e até... Eu acho que muita gente pisa em falso pra falar, não fala com tanta propriedade e fala coisas erradas. Sim. Até se você às vezes quiser explicar pra gente, Marina, se você se sentir confortável como uma psicoeducação. A questão de letramento. De letramento, de diferença entre sexualidade e gênero. Eu não sei o que falar, tipo, como começar, mas... Enfim, a gente tem várias divisões de palavras na comunidade LGBT, né? E sexualidade, né? Gay, lésbica, bissexual, pan, enfim. E gênero é homem e mulher. Temos também não binário, no caso, que é pessoas que não se identificam como homem como mulher. E tem a questão de mulheres trans e travesti. E travesti é um nome que foi muito utilizado para mulheres trans como um termo pejorativo, como se fosse, tipo, gay e viado. E é um nome que hoje em dia as pessoas, elas ressignificaram. Então, a pessoa pode se titular como travesti. Acho que é isso, assim, básico, mas... Mas acho que é importante. Até porque muita gente fala assim, eu chamo alguém de viado porque ele se chama de viado. Mas não é isso. Tem uma ressignificação e eu acho importante colocar. Porque quando você não é um integrante da comunidade, ou mesmo quando você é um integrante da comunidade, acho que é importante você saber o seu lugar. E acho que é importante você saber quais palavras usar, porque aquilo denota respeito, sabe? Quando eu falo assim, é uma mulher trans, ou quando eu falo é uma mulher travesti, eu como uma mulher cis, aquilo tem um peso diferente. Tem um preconceito, porque é ressignificado, mas é ressignificado pela comunidade, não pela sociedade inteira. Então, acho que é o básico, mas é necessário. A gente tem que começar pelo básico, né? É sempre necessário. Sempre necessário. E acho que eu pesquisei, não sei se é esse, mas acho que chama Stonewall, a marcha que foi marcante nos Estados Unidos. E acho que só é importante pontuar também, nos Estados Unidos, os preconceitos, as pessoas, elas têm mais ímpeto, parece, assim, de ter... A gente vê no documentário as passeatas, a revolta, o grito. Tem muitas cenas que são muito fortes, que tem os policiais, às vezes, fazendo uma corrente ali, né? Contendo a passeata, e as pessoas vão e falam na cara, e grita, e bate de frente com os policiais. E no Brasil, a gente às vezes vela muito... Às vezes não, né? A gente vela muito os preconceitos. É muito subliminar, né? É muito assim, não, mas a gente... O SUS dá muito direito para essas pessoas. Como assim? Mas como que é o dia a dia, na prática? Eu trato bem, trato como se fosse gente. Tem até amigos que são. Então, eu acho que é muito importante também, né? O tanto que, às vezes, a dificuldade de avanço no Brasil também está em velar esse preconceito. E também, juntando com o que o Felipe falou, saber separar. Existe o preconceito contra pessoas trans, existe o preconceito contra pessoas gays, contra pessoas lésbicas, bissexuais, não binárias. Eu acho que é importante separar, porque é o que você falou, não dá pra falar que são dores iguais. São dores, às vezes, similares, mas não são iguais. Então, é importante a gente, dentro da sociedade, saber separar, até pra saber como atuar e como se posicionar, E da onde né? vem isso, né? Porque, assim, preconceito é uma palavra muito, muito genérica. Tipo, preconceito com pessoas pretas é racismo. Preconceito com mulheres trans é transfobia, homofobia. Isso tudo tem nomes diferentes porque
partem de lugares diferentes e infligem dores diferentes também. São crimes diferentes, né? Precisam ser colocados os pontos nos is. Eu acho que essa conversa, acho que por mais de ser, entre aspas, básica, eu acho que ela é muito inacessível para algumas bolhas. Falo por conta própria. Eu acho que eu comecei a ter contato com isso mais especificamente depois que eu entrei na faculdade e comecei a ter noção do quão importante era eu me preocupar em relação à minha tratativa com relação a outras pessoas. E o porquê disso? Especialmente por ser um homem branco, hétero, cis, nessa sociedade toda. Porque é evidente que, por eu ter essa posição privilegiada, eu carrego um peso muito maior na posição que eu devo ocupar. Então, se poxa, é lógico, gente. Se uma pessoa tá apanhando, ela tem força pra se erguer, ela precisa de uma ajuda externa. De onde que vem essa ajuda externa? Da pessoa que tá ali, que não tá apanhando. Então, isso, assim, depois que essa chavinha virou pra mim, é lógico que eu não vou chegar num lugar e falar assim, ó, esse aqui que você tá sofrendo é tananã, esse aqui que você tá sofrendo é tananã. Esse não é o meu espaço. A partir do momento que a pessoa vira pra mim e fala, eu estou sofrendo isso, esse sim é meu espaço, é de dar apoio. Então, assim, às vezes não sei, né, quem tá escutando aí do lado de lá, às vezes alguém tá escutando daí e fala, nossa, mas que besteira, por que esse moleque tá se colocando enquanto um homem branco, cis, hétero, todas essas nomenclaturas? Mas é porque são camadas diferentes, são privilégios diferentes. Eu parto de um lugar de fala totalmente diferente do que a Marina, a Ana Beatriz e o Felipe que tá aqui. Porque a gente parte de vivências totalmente diferentes. Eu não posso falar da dor que a Marina sente, da dor que o Felipe sente, da dor que a Ana Beatriz sente. Mas eu posso suportá-los de alguma maneira, eu posso prestar um certo apoio. E a gente entra até numa questão cultural do Brasil, que é do discurso religioso, né? Que é muito, muito, assim, uma faca de dois gumes, né? Porque da mesma maneira que se prega, ame o próximo como a si mesmo, você prega o pau na pessoa porque ela tem uma nomenclatura diferente. Pera lá. Que posicionamento é esse religioso? Que você não consegue olhar para o próximo e aceitá-lo como é. Então, acho que essa discussão acerca do letramento, do posicionamento de gênero, de sexualidade, ela é muito, muito complicada porque toca em lugares muito sensíveis para todas as pessoas. E é por isso que deve ser discutido com todas as pessoas. E principalmente porque o Brasil é o país que ainda mata o maior número de pessoas trans do planeta. Então, nós somos um país preconceituoso. Já por só de entrar em top 1 disso já é um país muito preconceituoso, intolerante. Isso tem vários porquês, várias camadas, várias experiências de cada um, mas é um país que, infelizmente, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita resistência a qualquer como se diz, a qualquer avanço nesse tipo de tópico, até porque há pouco tempo atrás teve um projeto de lei para anular o casamento homoafetivo, que já está em vigor, eu acho que há uns 10, se eu não me engano, anos. E é um retrocesso puro, porque é uma lei que já estava há tanto tempo e só de ter essa ideia já é um retrocesso. Só disso ter ido para frente, por mais que vamos supor que foram poucas pessoas que quiseram colocar isso para frente, já é um retrocesso gigante, porque um direito já conquistado estava sendo questionado, o que é muito preocupante. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que conversar sobre, a gente tem que... É muito ruim, eu acho, mas a gente tem que ensinar as pessoas sobre. É cansativo, não é algo que
pelo menos eu acho que seja algo que eu tenha que ensinar para alguém, mas infelizmente eu acho que é necessário. Porque com os números que a gente tem de assassinato de pessoas trans, por serem pessoas trans, por homens gays e mulheres lésbicas só por conta da sua orientação, é assustador. Então, nada se resolve do dia para a noite. Isso tudo tem que ser tratado a passos muito pequenos, porque é assim que o mundo muda, com passos pequenos e muita paciência. Eu acho que disso que você está comentando por isso que é tão importante a gente prestar essa manutenção a esses símbolos, a gente voltar a conversar sobre a marcha, voltar a conversar sobre esses movimentos, voltar a dar força a esses símbolos, porque eles representam algo, né? Eu fico lembrando, assim, das minhas primeiras experiências em relação não sei, a me desconstruir em relação à tratativa com outras pessoas, né? E aí eu lembro que quando eu era um pouco mais novo, não que eu seja muito velho, viu, gente? Eu tenho 20 anos. Quando eu tinha uns 16 anos ali, a gente ia conversar assim, em roda de amigos, eu ficava pensando, não, mas porque eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, eu não sou nada, eu não sou preconceituoso. Eu acho que esse tipo de discurso, ele é muito difícil, muito limitado, porque eu me coloco numa posição de quem não tem que mudar, de quem não faz parte do problema. Se eu assumo que eu sou necessariamente uma pessoa que foi produzida em uma sociedade que é tudo isso, que é racista, que é homofóbica, que é transfóbica, que agride todas essas minorias, eu me coloco na posição de uma pessoa que tem que melhorar. Então, pera lá, é inevitável, eventualmente eu vou ser transfóbico, eventualmente eu vou ser racista, eventualmente eu vou ser homofóbico, e eu não sou a pior pessoa do mundo por ser essas coisas. Eu vou ser a pior pessoa do mundo se eu decidir continuar sendo isso a partir do momento que eu tomei consciência do meu erro. Então, pera lá, a questão é ter humildade suficiente para falar, poxa, eu errei, você me perdoa? Eu vou procurar melhorar. E acho que agora eu queria trazer uma pergunta pra Marina, né? Fique à vontade pra responder. Mas no episódio passado, já fica aí pra galera assistir, tanto no Spotify quanto no YouTube, que foi sobre o documentário What Happened to Miss Simone. A nossa convidada Paula falou sobre as sementinhas que ela vai plantando, né? Ao longo da história dela, que vai crescendo o movimento pra ela, que no caso era o movimento negro. E você consegue identificar, assim, sementinhas que você tá plantando? Eu consigo identificar. Eu acho que, olhando pelo menos na minha vivência, eu sinto que eu tenho muitos privilégios e eu tento usá-los ao meu favor. Porque, querendo ou não, apesar de eu ter privilégios, no caso, tipo, de ter condições de pagar uma faculdade, de estar estudando aqui hoje e tudo mais, eu também não tenho todos eles, né? Tipo, sei lá, conseguir fácil um emprego, coisas assim que pessoas trans enfrentam. Mas hoje eu tô, tipo, num lugar muito bom, eu vejo. Eu tô fazendo estágio aqui na Facef, que é uma coisa boa, pelo menos pro meu currículo, e também senti que, tipo, eu não sei, né, mas eu acho que sim, que talvez eu seja a primeira mulher trans aqui a fazer estágio, possivelmente, e é uma coisa, tipo, você olha à noite, você não vê muitas pessoas trans. Eu sei que tem algumas, já vi algumas, mas é muito pouco. Então, eu sinto que conseguindo, sabe, tipo, avançar, conseguir ter um pouco de... Esqueci a palavra, mas, tipo assim, conseguir fazer o meu nome, sabe, tipo, pra que outras pessoas se vejam em mim, ver que elas consigam chegar também onde eu tô. Eu acho que essas são as sementinhas. Muito bom. E eu acho que a gente pode estar encerrando aí, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas... Ah, não. Eu queria ACF, me dá mais 3 horas. Eu queria muito agradecer a Marina por estar aqui com a gente hoje. Acho que você começar falando que foi um documentário que te tocou muito, de uma forma, vamos dizer que negativa, que te deixou chateada, eu acho que é de uma força muito grande você também estar aqui para falar com a gente. E que você continue plantando suas sementinhas. Acho que sim, você estar na faculdade, você estar no ensino superior já é um grande avanço. Queria agradecer muito o Felipe por estar aqui com a gente.
Espero você em outros episódios, que você ainda tem um caminho aí na faculdade. E é isso, agradecer ao Augusto, que está sempre aqui comigo. Um prazer, viu, gente? Agradecer a Ana Beatriz, que apresentou muito bem esse programa. Muito obrigada e tchau. E um telefone tocou e eu assustei.